Sabe, quando a gente pensa no FBI, logo vem à mente aquela imagem de cinema, né? Agentes sérios investigando crimes. Mas e se eu te disser que as mesmíssimas técnicas que eles usam para recrutar espiões podem ser o segredo para algo que todo mundo busca: fazer amigos e criar conexões de verdade? Parece meio maluco, né? Pois é, mas vamos mergulhar nisso que a história é boa. Toda essa nossa análise de hoje vem do trabalho de um cara chamado Jack Shaffer. Ele não era um agente qualquer do FBI. Ele passou mais de 20 anos no programa de análise comportamental. O trabalho dele ia muito além de prender criminosos. A grande especialidade do Shaffer era decifrar pessoas, entender a natureza humana, ler alguém em segundos e, o mais incrível, criar métodos para recrutar espiões. Pensa só, a missão dele era transformar um inimigo em um aliado, um colaborador. E muitas vezes ele conseguia isso antes mesmo de abrir a boca. E é aí que a coisa fica interessante pra gente. E se essas táticas, que foram criadas para situações de altíssimo risco, pudessem ser usadas no nosso dia a dia? Sabe, para melhorar o clima no trabalho, para fazer novos amigos numa festa, ou até para fortalecer os laços que a gente já tem. O que o Shaffer descobriu é que a psicologia por trás de convencer um espião a mudar de lado é, na essência, a mesma que faz um desconhecido sorrir pra gente numa cafeteria. Para começar, o Shaffer faz uma coisa genial. Ele tira a amizade daquele campo do mistério, da mágica. Para ele, a amizade não acontece por acaso. É o resultado de uma série de fatores que a gente pode observar e, melhor ainda, cultivar. Ele resumiu tudo isso numa fórmula. Uma fórmula simples, mas que é absurdamente poderosa. E tá aí ela, a fórmula da amizade. Amizade é igual a proximidade, mais frequência, mais duração, mais intensidade. Parece aula de matemática, mas calma. O Shaffer usava essa equação para analisar como espiões de outros países tentavam recrutar pessoas. Ele conta um caso de cientistas que iam dar palestras na China. Chegando lá, colocavam um intérprete para acompanhar os caras o tempo todo. Pensa comigo. O intérprete criava proximidade porque estava sempre perto. Criava frequência porque se encontravam todo dia. Criava duração porque passavam horas juntos. E por fim, a intensidade, com conversas agradáveis e fazendo os cientistas se sentirem importantes. Resultado, os cientistas voltavam para casa achando que tinham feito um grande amigo, sem nem desconfiar que aquele era o primeiro passo de um processo de recrutamento. É tão sutil que o nosso radar interno nem apita. Vamos quebrar isso em miúdos. Proximidade é simplesmente estar no mesmo ambiente, ter a chance de interagir. Frequência é quantas vezes os caminhos se cruzam. E duração é o tempo que se passa junto em cada um desses encontros. Esses três primeiros criam um sentimento de familiaridade, mas a intensidade é o tempero especial. É o quanto uma pessoa consegue fazer a outra se sentir bem, ouvida, valorizada. Quando a gente junta esses 4 elementos, a gente tem a base de qualquer relacionamento forte. Mas antes mesmo da fórmula da amizade começar a funcionar, antes de qualquer palavra ser dita, o nosso cérebro já está trabalhando a todo vapor. A gente está o tempo todo escaneando o ambiente, as pessoas, tomando decisões em milissegundos, tudo com base em sinais que não são falados. É o nosso cérebro mais primitivo, aquele focado em sobrevivência, em ação. Ele olha para cada pessoa nova e a coloca instantaneamente em uma de 3 caixinhas. Amigo, estranho ou inimigo. Amigo é quem não parece uma ameaça, inimigo, uma ameaça em potencial. E o grande objetivo, segundo Shaffer, é a gente aprender a mandar os sinais certos para ser colocado na categoria amigo o mais rápido possível. E como que a gente faz isso? Shaffer aponta 3 sinais que são universais, funcionam em qualquer cultura. O primeiro é um levantar e abaixar rápido de sobrancelhas. É um sinal que basicamente diz: "Ei, eu te vi e tá tudo bem, não sou uma ameaça." O segundo é inclinar a cabeça de leve para o lado. Esse gesto simples expõe a nossa artéria carótida no pescoço, uma área super vulnerável. É uma forma primitiva de dizer: "Eu confio em você." E o terceiro, talvez o mais poderoso de todos, é um sorriso genuíno. E aqui está o pulo do gato. Existe uma diferença gritante entre um sorriso de verdade e um sorriso falso. O sorriso genuíno, que os cientistas até deram um nome chique, sorriso de Duchenne, não usa só a boca. Ele mexe com os músculos ao redor dos olhos, sabe? Cria aqueles pés de galinha. É algo muito difícil de fingir. Já o sorriso falso, forçado, só usa a boca. Ele parece meio torto e o tempo dele é estranho. Ou ele demora a aparecer ou some de repente. O nosso cérebro é um detector de mentiras ambulante para isso. Um sorriso falso pode até deixar outra pessoa com o pé atrás. Para a gente ter uma noção do poder disso, tem uma história que o Shaffer conta que é impressionante. Uma mulher, querendo parecer mais jovem para o marido, fez aplicação de Botox.
Só que o tratamento acabou paralisando justamente os músculos ao redor dos olhos, impedindo que ela desse um sorriso genuíno. O resultado? Mesmo se sentindo mais bonita, o marido dela, num nível totalmente inconsciente, parou de receber aqueles sinais de afeto que ele estava acostumado. Ele começou a achar que ela não o amava mais. Isso mostra o quanto a nossa comunicação não verbal pode ser até mais importante do que as palavras que a gente fala. Ok, então a gente já sabe como sinalizar "sou amigo" e já conhece a fórmula para construir um relacionamento. Agora vamos um pouco mais fundo, nos princípios psicológicos que fazem as pessoas se sentirem atraídas umas pelas outras. O Schaefer chama isso de leis da atração. A primeira e talvez a mais básica de todas é a lei da reciprocidade. Isso tá quase no nosso DNA. Quando alguém faz algo bom pra gente, a gente sente uma necessidade quase que automática de retribuir. É por isso que um sorriso geralmente gera outro sorriso de volta. Quando a gente sorri pra alguém, o cérebro daquela pessoa libera endorfinas. Ela se sente bem. E, por causa da reciprocidade, ela vai se sentir inclinada a fazer a gente se sentir bem também. Olha só esse exemplo prático do dia a dia. Estudos mostraram que garçons que criam uma conexão mínima, se apresentando pelo nome, dando um sorriso sincero, e depois oferecem um presentinho, tipo uma bala, junto com a conta, recebem gorjetas bem mais altas. O valor da bala é quase nada, mas o gesto ativa a lei da reciprocidade, e os clientes se sentem quase na obrigação de retribuir com uma gorjeta melhor. A próxima lei é a da curiosidade. Nós, seres humanos, somos curiosos por natureza. A gente tem um desejo enorme de resolver um mistério, de preencher uma informação que está faltando. Se a gente consegue criar um gancho de curiosidade, uma pulguinha atrás da orelha da outra pessoa, a gente pode fazer com que ela tome a iniciativa de vir falar com a gente. E isso muda tudo, porque a pessoa sente que a interação partiu dela. E a história de como o próprio Schaefer usou isso é simplesmente genial. Ele precisava recrutar um agente estrangeiro. Uma abordagem direta, cara a cara, provavelmente assustaria o alvo. Então o que ele fez? Usou a curiosidade. Foi na loja do cara e deixou um bilhete vago. Pena que não te encontrei, Jack. Fez isso de novo. Na terceira vez deixou o bilhete com um número de telefone. A cabeça do alvo começou a fritar. Quem é esse Jack? O que ele quer de mim? A curiosidade ficou tão insuportável que ele mesmo pegou o telefone e ligou. Ao fazer isso, ele sentiu que estava no controle, o que o deixou muito mais aberto para a conversa que viria a seguir. Bom, depois de ver toda essa teoria, a fórmula, os sinais, as leis, a gente chega na parte mais importante. Conhecimento sem ação não serve para muita coisa. A boa notícia é que tudo isso são habilidades. Ninguém nasce sabendo, a gente aprende. Mas exige prática, exige atenção. E não se trata de manipular ninguém, muito pelo contrário. Trata-se de entender como a gente funciona para criar conexões mais verdadeiras. E se tem uma dica de ouro para começar a praticar hoje mesmo, é esta, do mestre Dale Carnegie: chamar alguém pelo nome. Parece simples, né? Mas é um reconhecimento muito poderoso. Mostra que aquela pessoa não é só mais uma na multidão. É um gesto pequeno que ativa a reciprocidade na hora e faz o outro se sentir visto e valorizado. E com isso a gente fecha essa análise das técnicas do FBI para criar laços. No fim das contas, a grande questão não é o que se aprendeu, mas o que se vai fazer com isso. A partir de agora, qual vai ser o primeiro sinal de amizade, a primeira lei da atração que vai ser colocada em prática para construir uma ponte com alguém? A escolha desse primeiro passo já é o começo de tudo.